E aí, galerinha, quem vos fala? Mago das Sombras. E hoje eu tô passando aqui para nós conversar um pouquinho sobre tranca-rua. Algumas pessoas conhecem até como outros nomes. Vamos lá conversar um pouquinho. Um vídeo um pouquinho mais curto que o da Maria Padilha, mas de bastante conhecimento. O WhatsApp do Mago aqui para contato é mais 5551 98285 6012. Pessoal que está querendo as consultas, que está pegando o turno da manhã dos seus países aí, nós vamos abrir a agenda, tá? Vai ser 2 dias por semana, mas chama no WhatsApp que eu explico como é que funciona. Porque daí como muda o fuso horário, aí eu tô tendo que atender pessoas. Hoje foi um dia que eu atendi pessoas das 5 da manhã. Então, ainda é de dia aqui, mas Deus às 5 da manhã eu tô atendendo o pessoal. Então nós vamos abrir a agenda mais para 2 vezes na semana só, tá, pessoal? Não tem como abrir a agenda todos os dias, por causa que eu tenho rituais à noite, então isso acaba ficando cansativo. Tranca-rua. Quem é tranca-rua? Quem foi tranca-rua? O que é tranca-rua? Muito tu vê na rua as pessoas falando de tranca-rua de Imbaré. Imbaré é um sobrenome, não é uma subfalange. Não existe subfalange de Embaré. Existe uma família Embaré, aonde é o sobrenome dessa família, tá? Que existe também, como imagina, Maria Padilha de Embaré, existe Dama da Noite de Embaré. Com licença. Existe um bocadinho de pessoas aqui, de Exus de Embaré. Mas quem é Tranca-Rua? De acordo com a igreja católica, de acordo com a igreja evangélica, demônio. De acordo com a igreja evangélica ainda, é aquele demônio que tranca teus caminhos. É aquele demônio que faz toda a tua vida dar errado. De acordo com algumas pessoas umbandistas e alguns estudiosos, Tranca-Rua foi um papa, um padre, um bispo. E quem foi Tranca-Rua? De tudo isso que eu falei, a única coisa que eu sei é que o Tranca-Rua não tranca a rua de ninguém, tá? Que eu posso afirmar pra vocês é isso: Tranca-Rua não tranca a rua de ninguém. Quem tranca os caminhos de vocês aí, ou é os inimigos de vocês aí, ou é vocês mesmos. Mas se tranca ruas, não tranca os caminhos, não tranca as ruas de ninguém, por que que é tranca ruas? Aí vem o ocultismo. No ocultismo, vocês entendem que existe um caminho astral, existe portais ao qual precisa ser fechado e aberto. Esses portais astrais acontece até quando faz uma limpeza, faz um banimento espiritual de vocês. Quando faz na Quimbanda uma limpeza, se invoca tranca-rua das almas para trancar aqueles caminhos espirituais, para não deixar mais aqueles espíritos, aquelas energias, aquela magia negra voltar para tua pessoa. O tranca-rua das almas, ele é um espírito muito evoluído. Claro que existem os graus deles, né? Mas ele é muito evoluído, aonde dentro da evolução dele, ele tem sim o potencial, Deus do primeiro grau até, enfim, o oitavo, 23º grau, de conseguir trancar o caminho do maligno, trancar toda aquela passagem que o maligno venha para te incomodar. Tranca a rua das almas, tranca a rua da Figueira, tranca a rua dos Sete Caminhos, tranca a rua da Catatumba. Ele tranca as ruas do espiritual na energia dos espíritos, não do ser humano.
Tá, mas mago, tu tá me falando então que tranca-rua ele pode vir trancar-rua no espiritual. E se pedirem pro espiritual para trancarem meus caminhos, ele não tranca, pessoal. Porque tu não é um espírito desencarnado. Nós somos espíritos vivos. E o sentido dele de trancar os caminhos é daqueles espíritos desencarnados ao qual vem fazer a maldade para o ser humano, tentando atrapalhar o ser humano. Então, ele não tranca os caminhos do ser humano, tá? Ah, mas quem é que tranca? Isso eu já expliquei em vídeos lá atrás, que quem faz esses trabalhos aí são os quiumbas que fazem esse trabalho. Mas isso daí também pode ser pauta para um outro vídeo aí. Como Maria Padilha, existe a falange de tranca-rua e as subfalanges. Existem os números cabalísticos, existem os nomes cabalísticos, existem os símbolos cabalísticos deles, de cada um. Para saber os números e para saber os símbolos, tem que saber o sobrenome da entidade que trabalha para você. Embaré deixou, ainda é um sobrenome, mas está deixando de ser oculto, está deixando de ser cabalístico, porque as pessoas estão tentando fazer como Embaré uma linhagem, uma subfalange. Não existe subfalange de Embaré. Ah, tranca-rua de Embaré. Gente, o primeiro tranca-rua que teve o sobrenome de Embaré chegou no magista na Itália. Na Itália, no período de 587, se eu não me engano. Um italiano, ao qual ele realizou o símbolo cabalístico dele, ao qual ele realizou todo o ritual cabalístico, Deus da numeração, caminhos, símbolos e proteção, e se apresentou: eu sou tranca-rua de Embaré e venho a trabalhar nessa linhagem de sobrenome, não nessa falange. Então, uma linhagem de sobrenome, é que nem eu, meu sobrenome é Melo, é uma linhagem dos Melos, é uma linhagem de sobrenome Melo, tá? Mas a minha falange é a falange dos Marcos, né? Então, existe isso. O porquê que se coloca um sobrenome? Porque Marcos existe muitos. O que vai diferenciar Deus dos outros é a continuação dos nomes. É a continuação do nome. Então, isso é o que diferencia. E Embaré é uma continuação de um nome. Tá? Eu vou trazer para vocês o estudo do Embaré, que é para você também tentar entender o futuro. Tá? Não vou trazer agora, mas no futuro para você tentar entender. E isso está desmistificando muito a essência de tranca-ruas. Tranca-ruas devido ao fato dele ter uma energia muito forte, ser muito astuto, ter um poder espiritual. Ele não é um Exu de estar na frente do tambor se rebolando. Ele não é um Exu de estar na beberagem e jogado numa esquina. Ele é um Exu que chega, faz a magia dele e vai embora. Ele é um Exu que chega, recruta, fecha os caminhos daqueles espíritos negativos, recruta eles e leva. Hoje em dia tu vai numa festa, tem 80 tranca-rua dançando na frente do tambor, rebolando, um querendo se rodopiar mais que o outro. Ah, mas mago, tu tá sendo radical. Não tô sendo radical, gente. Tô sendo objetivo. A objetividade é essa. Tranca-rua de Embaré é um sobrenome. E esse tranca-rua de Embaré trabalha em qual subfalange? A gente sabe que a falange é do tranca-rua. A gente sabe que o sobrenome é de Embaré. E em qual subfalange ele trabalha? Na falange das almas, da catatumba, da figueira, da bananeira, da pedreira. Em qual falange, em qual subfalange ele trabalha? E isso as pessoas não sabem, porque as pessoas só sabem dizer eu trabalho com tranca-rua de Embaré, mas não sabem nem o que significa Embaré. Tá? Eu me apeguei nisso, é porque ainda botaram ainda que o tranca-rua de Embaré é o que tem a capa azul. Ai, gente, para só um pouquinho, né? Nós temos que entender também que cores no astral ele tem significado. Cada grau é uma cor.
tá? Existem várias cores de capa ao qual o Exu pode se denominar. Ele pode ser um tranca-rua de Embaré, tá? Vamos dizer, tranca-rua das almas de Embaré. Pode ser denominado com a capa prata. Vai depender do grau que ele vai estar trabalhando. Então são coisas que não acabem, não é de cabimento. Mas eu espero que tenha resolvido um pouquinho, começa a ficar nervoso com isso, gente. Daqui a pouco eu já estou até berrando aqui. Mas eu espero que seja de um entendimento, espero que seja de no mínimo uma compreensão a vocês. O que é a falange de tranca-rua? Eu estou vindo numa linhagem falando de Exus, é porque estão pedindo, tá? Mas eu tô para colocar um outro videozinho aí na sequência aí até sobre um ritual de automagia que foi feito, não por mim, mas foi feito aqui em Gravataí e vai começar a dar repercussão. Quero deixar um forte abraço para vocês, uma grande luz a todos e até nosso próximo encontro. Um forte abraço do Mago das Sombras.